Bom, pessoal, agora eu queria receber um grande amigo, professor Guilherme Berti. O Guilherme é especialista em ortodontia pela BO do Rio Grande do Sul. Deixa eu pegar minha cola aqui, que agora fiquei na dúvida. Fez o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, fez MBA em gestão comercial e é o diretor e cofundador da Click Aligner. O Guilherme está com a gente desde o começo também nesse evento. Guilherme Gaúcho, de Porto Alegre. É o pai do Bernardo, o irmão do Marcelo. e Boa não tarde, queria dar aula. Bruno. Falei, não, você tem que dar aula, cara. Primeiro porque a aula dele é maravilhosa e como ele estava envolvido na organização, vocês vão ver, o Guilherme é outro talento que a gente precisa divulgar mais, porque é um cara com formação muito sólida em casos maravilhosos. Guizão, obrigado pela força, pelo companheirismo, pela parceria para a organização desse evento. Foi tudo muito rápido, né? Foi difícil e sem vocês a gente não conseguiria ter feito. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Bruno, Tá à vontade, a palavra é sua. Bruno, eu que agradeço. Bruno, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de criar esse evento. Nós aqui do Sul agradecemos a todos aqui ouvintes que estão colaborando, assistindo ou até mesmo fazendo suas doações aqui e por todos os palestrantes aqui presentes que colaboraram também com seu conhecimento, né? Depois dessa maratona com tantos expoentes na odontologia, na ortodontia, eu achei que minha conexão ia cair depois do Brandão, porque, puxa, é uma responsabilidade falar depois de tanta gente boa. Confesso que até fiquei um pouco nervoso, mas estou muito feliz de trazer aqui um pouco do meu conhecimento com alinhadores para vocês. Vou compartilhar a tela já agora para vocês, para não perder o meu timing aqui. Bruno, acho que atrasou um pouquinho também, são 17 horas, eu posso tocar até umas 17h30, 17h40? Pode, fica à vontade, sem problema. Pode usar seus 30 minutos sem problema, tá bom? Tá, beleza. Me avisa aí se estiver queimando. Então, tudo... Vamos ver aqui, só um segundinho. Aí. Vocês estão vendo em tela cheia? Acho que sim. Só um pouquinho, pessoal, porque eu estou vendo no YouTube aqui e está dando um delayzinho. Acho que já vai aparecer minha tela, deve estar aparecendo para vocês a tela completa. Mas deixa eu ocultar esse... vamos lá. Bom, antes de começar a aula, para vocês que não estão acompanhando tudo que aconteceu aqui no Sul, eu gostaria de mostrar para vocês, espero que esteja aparecendo aqui o mapa, a magnitude dessa enchente, dessa tragédia que aconteceu aqui. Eu sei que todo mundo viu nas redes de notícia, o Vicente já apresentou aqui também, o Marcel também, que são aqui do Sul também. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que foi e por que isso ocorreu, né? Ocorreu uma grande tragédia, realmente centenas de consultórios foram destruídos, sem falar nas pessoas e milhares de pessoas que perderam suas casas. Gente, eu só não sei se está aparecendo minha tela cheia para vocês aqui. Eu acho que não. O mapa. Eu vou cancelar isso aqui. Só um minutinho. Pessoal, vou compartilhar minha tela cheia. Eu acho que é mais garantido que vai aparecer aqui para vocês. Aí. Eu queria mostrar então para vocês esse mapa que demonstra que essa área em vermelho é toda a enchente da região da Lagoa dos Patos, Lagoaíba, e o tamanho disso comparado com outras cidades, né? Então, se fosse São Paulo, a dimensão dessa enchente, acho que alguns já viram essa imagem, ela iria lá de Osasco até Itaquarema, de Guarulhos até São Bernardo do Campo. É uma dimensão enorme que atingiu nossa cidade aqui de Porto Alegre e realmente foi devastador. Mas até essa água chegar aqui, ela passou destruindo cidades inteiras no caminho, né? No Rio Taquari, no Vale do Caí. Então, são os rios todos do Rio Grande do Sul desaguam aqui na região muito próxima de Porto Alegre. E por isso que a capital também foi atingida quando os diques da capital não sustentaram o volume de água que vinha, né? Essa imagem aqui, eu estou falando de Novo Hamburgo, uma cidade na grande Porto Alegre, um pouquinho mais ao norte,
minha cidade também foi atingida, né? E aqui são imagens da minha região, né? Graças a Deus, a minha clínica, eu me considero um cara privilegiado, como muitos gaúchos, onde não tiveram suas casas atingidas, e nesses 15 dias, gente, não foi só um dia de chuva, foram 15 dias de chuva sem parar, e ainda tem pessoas com essas casas ainda embaixo da água, após 30 dias de enchentes aqui no estado. Né? Eu me considero um cara privilegiado de poder estar em casa com água quente, energia elétrica, poder tomar um banho quente de noite, antes de dormir. Então, e também para estar aqui apresentando para vocês. Mas eu trouxe isso para quem não doou ainda, faça sua doação. Tem colegas que perderam tudo e realmente foi muito trágico. Só para vocês terem um pouquinho de ideia dos números dessa catástrofe, foram 170 mortos, 860 feridos e 50 desaparecidos ainda. Né? Essa enchente afetou 2.300.000 pessoas. Foram 800.000 pessoas desalojadas, ou seja, perderam suas casas ou tiveram que sair de casa, sendo que desses 800.000, 48.000 foram parar em abrigos, ou até mais. Acho que esses números não estão atualizados. Então, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul foram impactados, né? E só em Porto Alegre, 45.000 empresas em 31 bairros foram impactadas. Para o custo, só para ter um parâmetro agora atual, tá? Isso foi uma notícia nova, até dia 23 de maio, o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar 680 milhões de ICMS. Isso vai ser um impacto na economia catastrófico também para esse ano. E o governo gaúcho fez uma avaliação que para a recuperação e reconstrução das estradas, pontes e tudo que foi perdido aqui, vai chegar a um custo de 19 bilhões para a reconstrução do estado. É claro que isso vai ter um impacto a longo prazo, né? E nós estamos aqui fazendo nossa parte, tentando ajudar os colegas que perderam para tentar fazer uma reconstrução a curto prazo, né, dessas clínicas, para eles poderem voltar a trabalhar o quanto antes. Bom, nós vamos voltar para a minha aula. A minha aula fala sobre dicas de sucesso no tratamento da mordida aberta com alinhadores. Vou trazer aqui para vocês 3 casos clínicos. Eu vou tentar passar a minha experiência clínica no uso dos alinhadores para o tratamento dessa maloclusão. Uma das coisas que eu queria trazer antes de falar, antes de mais nada, é que a gente fez uma amostra dentro da Click que, com mais de 5.000 casos aprovados, dentro dessa amostra aqui da empresa, a gente percebeu que 27% da amostra, né, são tratamentos que são revisados ou modificados, ou seja, doutores que receberam uma proposta de planejamento, uma proposta de setup, e eles, 27% somente, revisam ou modificam essa proposta. Ou seja, a grande maioria, por outro lado, quando a gente avalia profissionais experts nessa amostra, profissionais com mais de 50 casos, 81% dos casos desses profissionais são revisados. Então, por um lado, a grande maioria dos casos, os doutores aprovam sem nenhum tipo de revisão, trocar attachments ou fazer uma sobrecorreção. Então, essa é a grande maioria dos dentistas, isso me preocupa muito. Enquanto que, quando a gente olha uma amostra de profissionais experts, a grande maioria modifica seus casos. Onde é que eu quero chegar? Por que isso é um problema? Porque a gente sabe que, se a gente não fizer uma adequada revisão no planejamento, ela pode levar à frustração no tratamento ortodôntico, com os alinhadores ou sem alinhadores. A gente tem que revisar e planejar muito bem. Então, a gente percebeu que os experts são mais criteriosos em seus planejamentos, mesmo quando esses planos são realizados aqui na empresa por ortodontistas experientes. Mas por que a maioria das pessoas não planeja, não ajusta o planejamento? Porque talvez a gente esteja perdendo a confiança, né? Ou confiando demais nas empresas, né? Talvez essas pessoas não tenham o domínio da ferramenta do setup virtual, ou a gente ainda acredite que o planejamento feito no computador vai de fato ocorrer em boca. E a gente sabe que não, independente da empresa que vocês trabalhem, a gente tem que botar a mão, nós temos que pilotar esse tratamento, nós temos que fazer sobrecorreção, mudar attachments, para a gente obter, assim, aí sim, os melhores resultados. Isso nos preocupa, porém, o que vem acontecendo ao longo do tempo, a gente vem percebendo aqui na empresa e outras empresas também, é que esses números estão mudando um pouquinho, o que me deixa feliz. A gente percebe que está tendo uma maturidade das pessoas no tratamento com alinhadores, as pessoas estão entendendo que não é mágico, e se a gente pegar uma amostra, dessa amostra de 5.000 casos, pegar os casos pegar nos primeiros anos, 6 anos atrás, quase 100% era aprovado sem nenhuma modificação. A nossa média foi de 27%, só que se a gente pegar casos recentes dos últimos 2 anos, essa média tende a melhorar, ou seja, o ortodontista está aprendendo a lidar com setups virtuais independente da empresa e está entendendo também a importância de modificar esse planejamento, colocar os corretos attachments, fazer as corretas sobrecorreções de movimentação
a fim de obter os melhores resultados. Então, gente, na busca por resultados de excelência, a gente tem que ter autonomia de verdade, a gente tem que modificar os planejamentos e a gente só pode fazer esse tipo de movimentação controlando o setup, né? É claro que eu posso ficar rejeitando os planejamentos e pedindo para a empresa fazer as suas modificações, mas quanto mais nós dominarmos essa ferramenta, melhor vai ser o resultado. Eu trago isso aqui por quê? Porque eu vou tentar trazer para vocês as dicas de como eu trato e como é que eu modifico na minha ferramenta para tratar um caso de mordida aberta, né? E a primeira dica é, então, trabalhe com autonomia, independente de qual software você esteja utilizando. Falando em software, a gente fez essa publicação aqui na Dental Press 2022, se eu não me engano, falando sobre os desafios da ortodontia digital. A gente está enfrentando e quebrando muitos paradigmas, né? A gente começou a entender que os softwares também têm limitações. Os softwares também não calculam bem os pontos de contato interproximais. Isso traz limitações para os nossos resultados. E trazendo isso para o lado de mordidas abertas, para o tratamento das mordidas abertas anteriores, a gente se assusta, né, um pouquinho, porque a mordida aberta, ela lembra instabilidade, ela lembra problemas esqueléticos, ela lembra que a gente tem que ter um controle vertical, né, às vezes tem interposição lingual, né, problemas de hábito associado, né. Porém, nessa frase do Profit, né, Engel, de 2000, né, ele mostrou que mordidas abertas são, sim, extremamente difíceis de corrigir, porém, Cheng, em 99, trouxe uma frase que me marcou, assim, só tem duas maneiras da gente fechar uma mordida aberta, né? Pode ser instruindo anteriores ou intuindo posteriores. Se a gente olhar por esse ponto de vista, começa a ficar mais claro qual vai ser o nosso approach, né? Qual vai ser qual vai ser o objetivo do tratamento, né? A gente pode, então, tratar intuindo posteriores e instruindo anteriores, independente de qual aparelho a gente estiver utilizando. O objetivo é o mesmo. Então, no final, o que realmente importa é um bom diagnóstico da mordida aberta, qual é a causa dela, qual é a etiologia, a gente realizar um bom planejamento, seja ele digital ou não, se for digital, um planejamento usando protocolos, fazendo extrusões, usando os corretos attachments para fechar essa mordida aberta, e aí o acompanhamento clínico desse paciente, que também é fundamental para o sucesso. Então, a segunda dica que eu venho trazer para vocês é o que eu vou tentar mostrar na aula inteira. Quais são os guidelines que a gente usa aqui para o tratamento da mordida aberta anterior. Então, primeiro, sempre associar a extrusão com retroinclinação, sempre que possível, em ambas as arcadas, né? Ou seja, muitas vezes a mordida aberta está associada a uma biprotrusão. Então, a gente tende a retroinclinar esses incisivos e isso potencializa o fechamento da mordida aberta. A gente utiliza IPR, né, desgastes interproximais, para potencializar ainda mais essa retroinclinação dos incisivos. Se a gente tem diastema, fica mais fácil, porém, em casos que não tem espaço, o IPR potencializa a retroinclinação e essa extrusão relativa que ocorre dos incisivos quando a gente retrai eles. E assim a gente tem uma melhor potência para fechar essa mordida aberta. A gente tem que sempre sobrecorrigir o fechamento de espaços interproximais virtualmente, ou seja, virtualmente são duas sobrecorreções que tem que ser feitas. A primeira é, a gente tem que gerar contatos fortes na oclusão, no fechamento da mordida aberta, e também interproximais. Por exemplo, num caso que tem diastemas, a gente quer, ao final do setup, que tenham colisões interproximais para esses diastemas de fato fechar e a gente aproveitar ao máximo essa retração dos incisivos. Quanto à força de extrusão, a gente recomenda que quanto menor, mais previsível vai ser esse movimento. Então, 0,1 milímetro por estágio, por alinhador, seria o mais indicado para uma extrusão lenta e previsível, né? Uma lenta e progressiva. E também, expandir as arcadas pode favorecer uma retração dos incisivos também. Então, essa dica 3, já falei para vocês antes, associando a retroinclinação com a extrusão. Assim, a gente tem uma força de pressão, gera uma zona de pressão aqui na vestibular dos incisivos sobre o attachment. Se a gente vai fazer uma extrusão pura ao longo eixo do incisivo, a tendência de perda de tracking é muito maior. Então, para isso, a gente tende a expandir a arcada, retroinclinar incisivos, a gente vai ter uma zona de pressão, ali onde está aquele vetor azul, mostrando para vocês, que vai melhorar o engajamento do plástico no attachment, né? E aí, facilita e auxilia com que essa retroinclinação potencialize o fechamento da mordida aberta, sempre que possível, é claro. Né? Então, quanto aos attachments, né? Attachments
sempre obrigatórios em movimentos de extrusão, independente da magnitude e do formato do attachment. E, é claro, attachments em todos os anteriores são obrigatórios em casos de mordida aberta. Já trazendo mais uma dica aqui, é que, além dos attachments de incisivos, é interessante, em casos de retroinclinação de incisivos para o fechamento da mordida aberta, utilizar um attachment de ancoragem posterior. Por quê? Imagine que esses centrais estão projetados. Eu quero retroinclinar para potencializar o fechamento da mordida aberta. No alinhador número 1, o central vai estar levemente retroinclinado. Se vocês imaginarem agora o alinhador 10, ele vai estar ainda mais retroinclinado. E quando a gente coloca esse alinhador 10 num dente que está projetado, ele forma como se fosse um cantilever, como se fosse aquele nosso arco retangular que está encaixado no central, num central projetado. Quando a gente tem, como o alinhador então está retroinclinado, ele vai ficar expulsivo na região dos posteriores. E quando ele engaja no posterior, ele encaixa nos molares, ele acaba gerando um torque vestibular de raiz lá no central, que promove essa retroinclinação e o fechamento da mordida aberta. Eu tentei fazer esse desenho aqui para vocês entenderem essa biomecânica, tá? Se a gente faz só isso sem nenhum attachment, às vezes o alinhador fica levemente expulsivo na região posterior, e aí é interessante ter esse attachment nos molares para trazer essa retenção e conforto para o paciente. Essa é só uma dica. Estou gastando todas as dicas na arrancada aqui da aula e eu já vou entrar nos casos clínicos, pessoal. Outra dica, a Alice já falou no início da aula sobre qual attachment é melhor para a extrusão. De uma maneira brilhante, ela mostrou que se o attachment é, como esse aqui na nossa esquerda, otimizado, só que com o bisel muito fechado, ele pode perder tracking. E se ele for com o bisel aberto demais, como o da direita, ele também pode perder tracking, porque não vai ter engajamento. Então, o melhor dos mundos seria algo em torno, no meio termo desses dois formatos, com um ângulo de 45 graus e, claro, uma face ativa maior, né? A gente tem usado mais ou menos assim, e é claro que o que eu trabalho, a única modificação que eu faço, vocês vão perceber nos nossos casos clínicos aqui hoje, é que eu faço uma modificação desse attachment, aumentando a dimensão médio-distal dele, para ele ter uma face ativa ainda maior. Lembrando também que coroas mais expulsivas, como laterais conoides ou coroas curtas, necessitam também attachments maiores para ter mais retenção nessa extrusão. Vou mostrar brevemente esse primeiro caso clínico aqui, que é um caso clínico de mordida aberta por interposição lingual. Vou tentar ser bem breve, mas esse paciente, basicamente, a gente seguiu o protocolo. A gente fez uma expansão da arcada posterior, IPR praticamente de molar a molar para potencializar e termos espaço para essa retração de fato ocorrer, e attachments em todos os anteriores. A gente realiza também a sobrecorreção, ou seja, lá virtualmente, assim que eu quero que termine um setup do caso de mordida aberta, né? Na maior parte dos casos que a gente trata com alinhadores, a gente evita contatos nos incisivos, porque após a remoção do dispositivo, a remoção do alinhador, pode causar um frêmito, né, ou um contato prematuro na região anterior. Já em casos de mordida aberta é o contrário, a gente deseja sim contatos fortes. E como é que a gente faz isso? A gente vai lá no software, seleciona os dentes anteriores e na ferramenta de extrusão a gente extrui além do que foi proposto pela empresa, né? E essa extrusão vai trazer esse tipo de colisão e a gente avalia assim, se está bom a extrusão ou não. A gente costuma extruir pelo menos 1 milímetro a mais, né? Então, nessa primeira etapa de tratamento desse paciente, nós ficamos aqui com... Eu não estou conseguindo ocultar essa parte aqui, tá, pessoal? Eu vi que o Vicente também estava com essa... Não aparece meu mouse aqui para mim poder ocultar essa barrinha que está aqui embaixo. Mas vamos em frente. Senão eu já tinha botado para ocultar ali, tá, pessoal? Mas assim, então foram gerados 15 pares para essa primeira etapa de tratamento. E na época, um caso antigo, eu usei attachments até retangulares pequenininhos. Hoje, sem dúvida, eu colocaria attachments otimizados, mais volumosos, no sentido médio distal, e em 45 graus. Mas, apesar disso, eu não tive perda de tracking, o paciente foi extremamente colaborador, e ele teve um bom resultado. Já estou trazendo mais uma dica da maratona de dicas, gente. Outra dica que, nesse caso, eu utilizei também, porque ele tinha interposição lingual, um hábito de interposição de língua sempre ao deglutir,
a gente pode, com alicate, como esses aqui, que são vendidos pela Ortomundi, outros fabricantes, a Ortomundi está apoiando a gente aqui também hoje, ele cria um pequeno esporão lingual assim, né? É claro que não é como um esporão lingual colado no incisivo, porém, esse tipo de esporão lembrava o paciente de não ficar colocando a língua entre os dentes, e ele acabava pedindo para fazer isso nos próximos alinhadores, né? Então, isso é uma solução bem interessante. Tem alguns colegas que colam esporão no próprio alinhador, mas eu acho mais prático com o próprio alicate, né? Então, após essa primeira sequência de alinhadores, foi esse o resultado obtido, a mordida aberta foi fechando, e aí nós realizamos um novo escaneamento para uma finalização do tratamento. Então, aqui a gente consegue observar o progresso dele, tanto ao sorrir, quanto na imagem intraoral frontal, a gente observa o fechamento da linha da mordida aberta. Após essa terceira fotografia, a gente fez um novo escaneamento. Neste momento aqui, a gente fez um novo escaneamento dele. E nesse escaneamento foram gerados mais 10 alinhadores para essa segunda etapa, onde a gente fez ainda mais IPR e ainda mais retroinclinação e extrusão. Assim, ó, antes, depois, e promovendo, é claro, virtualmente, uma sobrecorreção do fechamento da mordida aberta. E clinicamente, a gente observa também que movimentei muito pouco agora os segundos molares, e a gente percebe quanto tem ali, ó, nos incisivos, um pouquinho de retroinclinação, de torno de 1 milímetro para o superior e para o inferior também. E um pouco mais de desgaste interproximal. E aqui, então, o paciente, ao final dessa segunda etapa, finalizando o tratamento, ele realizou também clareamento para finalizar, e ainda agora falta fazer a restauração na incisal do dente 21 para finalizar esse resultado que a gente obteve com a mordida aberta. Um caso simples, caso que foi relativamente rápido de tratar, casos assim tratam em torno de 12 a 18 meses, e teve uma boa resposta por parte do paciente, que foi extremamente colaborador também. Outra dica, que é um opcional, e eu tenho usado só quando desejo intrusão de molares, mas alguns colegas gostam de utilizar bumpers oclusais para fechamento de mordida aberta anterior, né? Teoricamente, ele auxiliaria porque a cúspide palatina dos molares superiores ocluiria contra um batente, né, nos molares inferiores, e isso promoveria ainda mais intrusão dos molares com os alinhadores, e promoveria, então, um fechamento, uma rotação da mordida aberta, uma rotação ainda maior da mandíbula. Porém, alguns estudos mostram que esse tipo de instrumento não fecha ainda mais a mordida, né? Então, eu tenho utilizado esse tipo de recurso mais quando eu tenho um dente 16 que instruiu para ausência do 36, do que para fechamento de mordida aberta. Agora, um segundo caso, também simples, porém cheio de limitações, é um caso de uma paciente periodontal que buscou tratamento para fechamento da mordida aberta. Os dentes estavam sendo projetados por perda de suporte periodontal, então com a perda de suporte ósseo, esses dentes ficaram com mobilidade, acabaram tendo essa projeção e uma mordida aberta se formou. E a dica que eu tenho aqui é que arcos retentivos, né, necessitam menos attachments, especialmente em pacientes assim periodontais com ampla perda óssea, né, uma ampla perda óssea ampla perda de tecido de suporte periodontal, né? Então, nesse paciente, eu não tinha a pretensão de corrigir a classe 2, a gente só quer devolver a saúde e função para ela, né, fechando e otimizando fechando a mordida aberta e otimizando um pouco a estética dessa paciente. Então, basicamente, além disso, ela tem os triângulos negros bem, né, os black spaces, por ser uma paciente periodontal. A gente, então, por ter esses triângulos negros, permitiu que a gente fizesse ainda mais desgastes interproximais para promover ainda mais retroinclinação, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Essa é uma vantagem, tá? Se tem uma vantagem nesse caso, é esse. Tem muita retenção, o que eu optei, então, por tratar sem attachments, e também uma paciente adulta, com muitos triângulos negros, eu pude fazer desgastes de molar a molar para obter mais espaço para a gente fazer uma retroinclinação e corrigir a biprotrusão dela, fechando a mordida. No software, ficou assim. Essa é a vista inicial e a vista ao final do tratamento. Ah, Guilherme, mas por que você não fez ali uma sobremordida e não fez uma sobrecorreção da mordida aberta? Porque eu não tinha pretensão de fazer mais do que isso, né? Eu não tinha, o objetivo não era nem conseguir um overbite aqui. O objetivo era melhorar, fechar os diastemas, né, que ela tinha aqui na arcada inferior, que nem apareceu no escaneamento, fechar os diastemas, diminuir os triângulos negros e fechar a mordida aberta.
A paciente continuaria sendo classe 2 do lado direito, mas daria uma nova qualidade de vida para ela por esses dentes estarem próximos dos seus dentes adjacentes. Então, essa é a sobreposição inicial e final. E aqui vocês podem ver o resultado. Eu estou sendo bem breve e resumido para mostrar que o mesmo protocolo utilizado para aquele primeiro paciente que tinha uma mordida aberta por interposição lingual pode ser utilizado em outros casos de mordida aberta. A gente deseja fechar os diastemas, diminuir o black space e aí promover uma retroinclinação desses incisivos, fechando a mordida aberta. E assim ficou ao final do tratamento. E eu acelerei os 2 primeiros casos. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, pessoal, para poder falar com mais calma esse último caso, que é um caso mais complexo. Aqui, nesse caso, nós temos uma outra etiologia da mordida aberta. A mordida aberta dessa paciente surgiu após o tratamento ortodôntico, após ter finalizado o tratamento ortodôntico com outro colega, com muito uso de elásticos classe 2, ela teve uma degeneração dos côndilos que promoveu essa abertura de mordida. E é isso que nos deixa de cabelo mais em pé ainda, né? Porque quando vai para um problema esquelético, a gente se preocupa ainda mais. Não é só um problema ortodôntico, às vezes parece que fora da nossa alçada, um problema esquelético, talvez precise de cirurgia ortognática, ancoragem esquelética para a gente resolver essa mordida aberta. E foi isso que a gente estudou e planejou. Então, a gente fez uma tomografia dessa paciente. E isso demonstrou, ela teve acompanhamento aqui antes de iniciar o tratamento. Ela consultou aqui com o Rogério Belli, que é o cirurgião que trabalha comigo, e fez um tratamento com o Dr. Fabrício Finamor, né, que foi quem me indicou essa paciente, após tratar a DTM com ele. Ela estava com dor, tratou com ele por em torno de 1 ou 2 anos, e após ele ter dado alta e estabilizado essa mordida aberta, ela passou para mim para iniciar o tratamento ortodôntico. E a gente conversou com os pais dela, e o nosso plano era o seguinte: usar 4 mini placas na vestibular, na região de molares, para promover a intrusão dos posteriores, e 2 mini implantes na região palatina. E, é claro, ela trataria comigo e faria um acompanhamento a cada 3 a 6 meses com o Dr. Fabrício para saber se tivesse qualquer dor ou sintomatologia na TM, nós teríamos que interromper esse tratamento. Mas após uma série de exames e o sinal verde do Fabrício, a gente deu start ao tratamento. E os pais dela eram extremamente contrários a qualquer tipo de cirurgia ortognática, até mesmo mini placas eles não queriam e fugiam muito dessa cirurgia, né? E ela iniciou o tratamento, e esse foi o nosso projeto. O projeto inicial de extrusão de incisivos formou, então, aqui 20 estágios de extrusão em retroinclinação. É claro que tem desgaste interproximal também, que não está mostrando aqui. E ao final vocês percebem que tem um jump de mandíbula que está simulando a rotação que nós teríamos com essa mandíbula pela intrusão dos molares com as mini placas, né? Após aquele primeiro projeto proposto que eu mostrei para vocês, eu realizei modificações do projeto, porque além da extrusão, ela tinha que fazer rotações nos incisivos. Então, eu botei atátimas mais para incisal, e também botei os atátimas otimizando eles um pouquinho para rotação, além de extrusão. Então, eles ficaram atátimas praticamente de rotação nos incisivos. Não sei se vocês perceberam bem no comecinho do vídeo ali, dava para perceber como o dente 21 está projetado em relação ao 22. Ele merecia uma rotação para a distal. E assim ficou. Aí a gente faz a sobrecorreção, né? E percebam que olhando de perfil, como a zona de pressão vem de vestibular para lingual, né? E aí, mas é isso que vai acontecer em boca, Guilherme? Não, é claro que não. Isso aqui é uma simulação ortodôntica e a mordida continua aberta ali, porque aquele fechamento ali, ó, ao final, é o que a gente deseja com a intrusão dos molares. Então, esse foi o tratamento proposto e esse foi a posição final dos attachments depois da modificação que eu realizei, personalizando esse caso. Resumo do planejamento dela, então. O resumo foi colocar 4 mini placas para ancoragem e 2 mini implantes no palato, esses 20 pares de alinhadores, e nós faríamos um acompanhamento clínico do fechamento da mordida aberta, mês a mês, retroinclinando incisivos com desgastes interproximais. Além disso, a paciente extrairia os terceiros molares para otimizar esse fechamento da mordida aberta. Porém, para minha surpresa, e surpresa de todos vocês, eu tenho certeza que vão ficar surpresos, essa paciente foi extremamente colaboradora
E ao longo dos meses, a gente ia medindo a distância interincisal dela com compasso de ponta seca, ou paquímetro, a cada consulta. E a cada consulta, essa mordida ia fechando cada vez mais. E é claro que estava tendo bastante extrusão de incisivo, mas ela estava fechando e a paciente extremamente motivada e colaboradora. E sempre que eu indicava para ela ir lá com o cirurgião fazer as mini placas, ela não ia. E aí foi fazer as placas, não foi, e fugia demais disso. Por outro lado, a cada consulta foi fechando a mordida aberta dela e após 9 meses de tratamento, ela estava assim, já praticamente fechada, né, em torno de 2 milímetros ainda de mordida aberta na região anterior. E aí nós realizamos um novo escaneamento para um novo planejamento. E nesse momento, a gente abandonou a ideia, então, de cirurgia ortognática ou de 4 mini placas, que eram ideias que passaram pela nossa cabeça inicialmente, porque a gente já estava tendo um excelente resultado mesmo sem as mini placas. É claro que estava tendo mais extrusão de incisivos do que intrusão de molares, né? Isso mudaria um pouquinho o plano, a curva do sorriso dela, como mostrou o Caxandra. É extremamente importante a gente ter uma curva de sorriso mais jovial, né? Trazer essa jovialidade para o sorriso dela e menos sorriso gengival. Porém, a paciente não aceitou fazer as mini placas, então nós realizamos um novo planejamento, agora partindo para o uso de elásticos intermaxilares leves do lado esquerdo. E foi assim que ficou. Assim que ela já estava. A mordida está praticamente fechada, em torno de 2 milímetros de mordida aberta na região do 34. E a gente planejou, então, botões, colagem de botões no 13, 23 e 24, 34, 35 e 36 com leve vetor de classe 2 para promover esse fechamento da mordida aberta dela. Além disso, eu removi os attachments que tinha de rotação, porque não tinha mais dentes rotacionados, e sim, agora a gente botou attachments somente para a extrusão dos incisivos, e planejamos um pouco mais de PR, mas conservador, porque eu já tinha feito na etapa inicial, então não podíamos exagerar nos desgastes interproximais desse momento. Então a gente percebe aqui a leve tendência de classe 2 da paciente, e ela iniciou essa segunda etapa. Resumo, foram 15 pares de alinhadores, e a gente foi acompanhando clinicamente o fechamento dessa mordida aberta. Após 15 meses de tratamento, né, foram 9 meses a primeira etapa, 9 a 10 meses a primeira etapa, já ao finalzinho da segunda etapa, a paciente já estava com a mordida praticamente já com um pouquinho de overbite na região anterior, né, já estávamos tendo um trespasse vertical interessante. Para o arco inferior foram feitas pouquíssimas modificações. Aqui a gente tem uma comparação do escaneamento inicial e fotos iniciais com o estágio atual do tratamento, após 15 meses de tratamento. Foi extremamente rápido, na minha opinião. E aqui a gente percebe como é que estava sendo utilizado o box do lado esquerdo, né, um elástico box ali entre 23 até os molares. 23, 24, 34 e 35. Eu acabei não usando até o 36. Aí, gente, a gente fez, nessa etapa aqui, eu realizei um novo escaneamento, né? Esse aqui é o final da segunda etapa, tá? De alinhadores após esses 15 pares. E aí, a gente tem sempre um receio da recidiva da mordida aberta, né? A gente fica, poxa, será que se eu tirar os attachments vai abrir de novo? Será que a paciente vai ter dor, vai ter sintomatologia? Será que se ela parar de usar o elástico, a mordida aberta vai recidivar? Então, a gente resolveu escanear essa paciente mais um pouco. Ainda faltava intercuspidar um pouco mais do lado esquerdo para finalizar melhor essa mordida. E a gente, então, realizou esse escaneamento para avaliar a estabilidade. Foram gerados só apenas 6 pares de alinhadores e eu mantive os mesmos attachments da segunda etapa. E aqui a gente consegue perceber o escaneamento inicial na faixa superior, o escaneamento ao final da primeira etapa, na faixa intermediária, eu removi os attachments da primeira etapa para fazer esse segundo escaneamento. E no terceiro escaneamento, ela já está com os attachments da última etapa, menos o do 22, que deve ter caído, né? E os botões que estavam previstos na segunda etapa. E aí, isso aqui eu gosto muito de mostrar para vocês, que é o progresso que eu ia fazendo clinicamente, fotografando essa paciente para avaliar o fechamento da mordida aberta dela. E o número indica o mês de tratamento. Então, estágio 0, após 3 meses de tratamento, ela já teve um bom progresso. E eu dizia, vai fazer as placas. Ela não foi fazer as mini placas. Eu acredito que com as placas a gente teria um resultado ainda melhor. Talvez não ia ter tanta rotação, né, tanta extrusão de incisivos.
5 meses de tratamento, 6 meses, aos 9 meses de tratamento, 10 meses, 12, fechou um ano, 15 meses de tratamento, aqui ela com 20, e ao final do tratamento em 24 meses. A gente fechou o tratamento dela exatamente em 2 anos de tratamento, onde foram colocadas, então, contenções para arcada superior e inferior, e a gente utilizou contenções de acetato, da Clique mesmo, porque a paciente já estava bem habituada a usar os alinhadores, e a gente entende que a contenção interoclusal, ela promove essa intrusão dos molares, né, e previne essa recidiva do fechamento da mordida aberta. Aqui, então, a gente tem inicial e final, um bom trespasse vertical, dada a dimensão dessa mordida aberta nessa paciente. E aqui a gente tem as fotos laterais também, onde a gente vê que ficou com uma boa relação de caninos, tanto no 13 quanto no 23, bilateralmente. Tá, Guilherme? Mas, de fato, o que aconteceu, então? Você não fez cirurgia ortognática, não usou mini-implantes, foi basicamente extrusão de incisivos? Para tirar essa dúvida e responder a vocês, a gente fez uma nova tomografia agora ao final do tratamento dela. E essa tomografia aqui, ó, a primeira, é pena que eu não tenho mouse, a primeira mostra a biprotrusão e a mordida aberta, a segunda já ao final do tratamento. E aqui no canto direito da tela, eu vou sobrepor agora a tomografia inicial com a final. E vocês vão perceber que tem uma pequena rotação de mandíbula, mas 70% do movimento foi de retroinclinação de incisivos. Eu vou voltar para vocês verem de novo. Inicial. E agora a gente percebe que a mandíbula rotaciona, em torno de 20% da mordida aberta foi por 20 a 30%, e 70% por retroinclinação dentária. E alguns estudos também mostram essa percentual, quando se trata com alinhadores, onde apenas a gente questionando assim, qual que é o potencial de intrusão dos molares, usando somente alinhadores, em torno de 10, 20%, e a maior parte do fechamento da mordida aberta se dá por movimento dentário e não esquelético, mesmo usando bite ramps nos molares. E a paciente aqui, ao final do tratamento, muito feliz com o resultado, eu também. A gente, apesar de não ter feito as mini placas, ela não ficou com uma exposição de incisivos tão grande, de gengival tão grande, a estética da paciente ficou bem adequada e a intercuspidação. Ainda bem que esse ficou bem bonito, que apresentar depois do Brandão é uma responsabilidade, mostrar uma boa finalização, né? Nem em todos os casos a gente consegue finalizar muito bem, mas é sim possível ter resultados de excelência com alinhadores também, assim como com ortodontia convencional. E aqui a paciente ao final do tratamento, inicial, ao final do tratamento, e essa foto eu pedi para ela me enviar, já fazem 2 anos do final do tratamento, ela continua com um sorriso lindo e sem mordida aberta. Resumindo, pessoal, o que a gente utiliza, então, como protocolo para mordida aberta? Então, a gente retroinclina sempre que possível. E o IPR otimiza essa retroinclinação e auxilia no fechamento da mordida aberta. Attachments semilunares com a face ativa em torno de 45 graus dos anteriores, que vão ser extruídos, auxilia com que a gente evite, né, a perda de tracking nesses incisivos. Né? Evitar também extrusão em longo eixo de incisivo também é importante. Né? Usar attachments retangular de ancoragem na região de molares, batentes oclusais nos molares, se necessário, é algo que eu tenho usado cada vez menos, é esse item número 5. Sobrecorrigir, sim, a extrusão em pelo menos 1 milímetro, é super importante, pessoal, não esqueçam disso. Avaliem também sempre os terceiros molares, essa menina extraiu durante o tratamento, após a primeira etapa, ela extraiu os terceiros molares logo no início da segunda etapa dela de alinhadores, e colaboração é fundamental. Se eu fosse colocar um 9º item aqui, seria, se possível, realizem expansão das arcadas, porque essa expansão nos dá um pouquinho mais de perímetro para retroinclinar um pouco mais os incisivos. Então, essa seria a minha 9ª dica aqui do protocolo para fechamento de mordida aberta. E, gente, a tecnologia está evoluindo muito, rapidamente, porém as decisões do ortodontista se sobressaem a qualquer sugestão feita por algoritmos ditos inteligentes. Então, apesar de cada vez os softwares e as empresas de alinhadores trazerem mais e mais novidades, é nós, ortodontistas, que devemos fazer um bom diagnóstico, um bom planejamento e uma excelente condução do caso clínico, buscando os melhores resultados. Mas, Guilherme, o que esperar do futuro? O futuro vai trazer muitas novidades para nós, colegas ortodontistas, tanto
com alinhadores quanto com ortodontia Edgewise, como análise facial, cefalometria digital, sobreposição tomográfica. Hoje em dia tem softwares que mostram se está tendo colisão durante a movimentação entre os dentes. Isso nos traz mais precisão para os tratamentos. Hoje vai ter softwares com trabalho colaborativo entre cirurgião, prótese, orto e cirurgia ortognática, né? E a inteligência artificial está nos trazendo muitas novidades e vantagens no planejamento. Ou seja, nós vamos, com isso, planejar melhor e mais rápido, né? Vai nos trazer mais, nós vamos ganhar tempo e mais previsibilidade nos resultados. Lembrando que nós não vamos, mesmo com a inteligência artificial, somos nós os que temos a responsabilidade de fazer um bom planejamento e pilotar esse caso e conduzir ele até o final. Né? Apesar de todos os avanços tecnológicos que estão surgindo, não é simplesmente rodar uma inteligência artificial e fazer um planejamento. Nós temos sim que seguir protocolos e um bom diagnóstico e uma boa condução de caso clínico. Gente, muito obrigado por todos. E gostaria de agradecer novamente as empresas patrocinadoras e apoiadoras, como todas, que além das que não estão listadas aqui, como a Dental Press, a Click Aligner, o Grupo Orto Fechado, Kleber Meirelles, a Ortomundi e a Abora aqui, a RS, que vai nos ajudar a destinar esse dinheiro arrecadado pela vaquinha aí do Bruno da melhor forma possível. Muito obrigado a todos, obrigado Bruno de novo e obrigado a todas as outras empresas que estão apoiando esse evento. Opa! Tá me ouvindo, Bruno? Alô, agora sim. Tá me ouvindo aí? Sim. Falha minha aqui, perdão. Eu tive que fechar minha janela e eu não via vocês, então eu falei sozinho aqui, cara. Sim. Espero que tenha dado certo. Infelizmente é assim, difícil, né? Tipo radialista, né? Isso, exatamente. Mas foi ótimo, cara. Aqui eu estava falando que ficamos aqui nós com a mordida aberta, igual dessa sua paciente aí, com a boca aberta. Puta, que caso lindo. A mordida aberta gigante, tratada sem ancoragem esquelética, sem cirurgia. Parabéns, cara. Parabéns. Um caso extraordinário. Fez bonito, Guizão. Você está ensanduichado aí entre Flávio Artese e Roberto Brandão. A gente vai honrar o horário. Não deu para esconder o nervosismo aqui, Bruno. O Davi Normando, ele está em trânsito, então ele gravou a aula e como a gente atrasou, para a gente honrar aqui o horário, a Flávia tem também um compromisso, a gente vai inverter, então a Flávia fala agora. Então você ficou entre a Flávia e o Roberto. Guizão, obrigado de coração, cara, tá bom? Um abraço a todo mundo aí e obrigado pela força. Obrigado. A gente continua trabalhando aqui em diante para selecionar o pessoal, destinar o dinheiro, orçamentos e tudo. Conto com você. Certeza. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Obrigado a todos. Pessoal, lembrando, quem puder nos ajudar a divulgar, compartilhar, se vocês estiverem gostando do evento, por favor, nos ajudem a divulgar. A gente tem 55 mil reais até agora arrecadados, mas os prejuízos foram dramáticos, né? Então, a gente precisaria aumentar para poder ajudar os nossos colegas afetados. Perfeito?